Por favor, só desliguem o microfone de vocês, deixa com o desligado, porque senão fica dando eco, tá? Eu vou me apresentar então. Meu nome é Luana Maielli, eu sou mentora de rainhas. Eu falo que eu sou ativadora de mulheres, né? Eu faço também a parte de coach, eu sou mentora de mulheres, coach, sou escritora e sou uma filha amada. Eu sempre falo isso, né? Que além dos títulos, eu sou a minha essência, a minha identidade, uma filha amada. Bom, eu trabalho com alta performance, então eu ativo mulheres a viverem, né, alta performance, a realmente romper na vida. E essa mentoria que eu estou passando agora, né, a jornada da autoestima de rainha, é para ativar a rainha que existe dentro de nós. Eu vou falar bastante ao decorrer da aula, né, sobre isso. E no final vocês podem deixar suas perguntas, certo? Então, como que surgiu a jornada de autoestima de rainha? É uma dor minha, né? Foi algo que eu passei. Se vocês ainda não viram lá no Instagram, tem uma foto minha do antes e depois. Eu passei por baixa autoestima na juventude e depois eu passei por autoestima em excesso. Então, faz mais ou menos há uns 9 anos que eu tenho trabalhado na autoestima elevada, né? Na autoestima de rainha que eu tanto falo. É muito importante nós falarmos nesse assunto, porque as pessoas acham que a autoestima é bobagem tratar, e não é. E eu vou falar aqui no conteúdo que eu tenho para vocês o quão importante é ter uma autoestima definida. Muda tudo na nossa vida. E interfere também tudo em todas as áreas da nossa vida se nós não temos essa autoestima elevada, tá? A autoestima, então, que eu tenho explicado ao decorrer das aulas, é sobre o quanto a gente se cuida, o quanto a gente se ama, o quanto nós temos tempo para nós mesmos, tá? Não existe nenhuma mulher de sucesso que tenha autoestima baixa. Então, toda mulher de sucesso que eu conheço tem autoestima elevada, sabe? Tem uma autoimagem bem definida, uma imagem pessoal também bem definida. Então, a autoestima, ela começa a ser trabalhada desde a infância, tá? Eu, como coach e mentora, eu sempre trago sobre bloqueios e crenças, porque não tem como a gente falar de identidade, falar da nossa vida, se não falar daquilo que aconteceu quando nós éramos crianças, certo? Isso tudo que eu estou falando são estudos comprovados cientificamente por psicólogos, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui tem fundo científico, estudos psicológicos, né? Então, podem ficar tranquila, porque eu sei que eu estou falando. Eu estou estudando já há algum tempo nessa área para poder ajudar pessoas e já ajudei muitas mulheres. E até tem uma das minhas mentoradas, que depois vai entrar aqui, que quando ela me conheceu, ela estava em depressão. E através do meu conteúdo, ela começou a se curar da depressão e ela virou assim na vida, virou a chave e hoje ela está trabalhando até junto comigo, porque ela trabalha com brand e ela tá voando. Ela já veio para São Paulo, ela, né, trabalhando em cima do digital, do brand. Então, assim, gente, está sendo incrível a transformação dela. Depois ela vai entrar aqui um pouquinho e vai falar um pouquinho com vocês. Mas, enfim, autoestima tá ligada em todas as áreas da nossa vida, tá? Autoestima, então, não é o quanto a gente se acha bonita, e sim o quanto a gente se trata bem, o quanto que eu me amo, o quanto eu tenho tempo para mim, tá? Então, é muito importante a gente falar sobre isso. É, começa lá da infância a se formar a autoestima, tá? Como, Luana, nossos pais são os nossos primeiros mentores. Então, né, na infância, talvez, hoje você diz, eu não tenho uma autoestima elevada, eu tenho uma autoestima baixa. Daqui um pouco foi falta de validação dos seus pais, falta de palavras de afirmações, falta de amor, né, de tempo de qualidade, falta de ações que te tragam merecimento. Então, pode ter ser vários motivos essa tua baixa autoestima, tá? Então, vem da infância, nossos primeiros mentores
são os nossos pais. Então, se os nossos mentores não nos ensinam a nos amar, não nos ensinam o que que é um amor verdadeiro, né? Não nos ensinam, não nos dá palavras de afirmações, dificilmente nós vamos crescer com uma autoestima elevada, tá? E eu sempre falo que a gente não pode culpar os nossos pais pelas coisas que acontecem na nossa vida. Por quê, Luana? Eles deram o melhor que eles tinham naquele momento. Então, eles tinham, né? Eles deram o melhor que eles podiam, eles deram todo o amor que eles podiam, da maneira que eles foram ensinados. Não tem como a gente dar aquilo que não recebe. Então, não tem como isso acontecer. E começando dessa parte da infância, tá? São onde é criados os nossos maiores bloqueios e crenças. Nós levamos para o resto da vida as crenças que são formadas do 0 aos 7 anos de idade, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona. Nós somos como uma folha em branco quando nós nascemos. Nós não sabemos falar, não sabemos se expressar, não sabemos o que é bom, o que é ruim. É os nossos pais que nos ensinam tudo isso. E nós somos, gente, o xerox dos nossos pais. Então, quando nós somos bebezinhos, por exemplo, a gente aprende que se a gente faz careta, nossos pais acham bonitinho. A gente aprende a chorar quando está com fome, né? A gente começa a agradar os nossos pais desde bebê. Isso torna muitas das vezes crenças de necessidade de aprovação. Gente, é muito real isso que eu tô falando. Como eu comecei lá no começo, tá? É tudo comprovado cientificamente, psicólogos comprovaram, psiquiatras, psicanalistas, tá? Tem vários que eu estudo que são muito bons, eu não sei se vocês conhecem. Augusto Cury, tem o. Nossa, tem vários. E aí, o que, que acontece na nossa infância? Nós somos como uma folha em branco, nós não temos nada nessa folha, nós ainda não formamos o nosso comportamento, nossa personalidade, nosso estilo, nada, nós somos bebês. E aí, a partir da maneira que nossos pais são, né? A partir da personalidade dos nossos pais, do comportamento deles, começa essa folha a se encher de informações. Então a gente começa a agir como os nossos pais, né? As crenças hereditárias, vamos dizer assim. A gente pega tudo dos nossos pais. Então, essa folha também começa a se encher de informação quando acontecem situações, perdas, traumas, abusos psicológicos, abusos sexuais, né? Humilhações, tudo isso vai formando e vai enchendo a nossa folha que era em branco, vai enchendo de informações. Então, a gente começa a formar nosso comportamento, nossa personalidade, nosso estilo e nossa identidade a partir das coisas que acontecem em situações do 0 aos 7 anos, tá? Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas isso é real. As maiores crenças e bloqueios que nós temos vêm da nossa infância. E o que que acontece com uma pessoa, uma mulher, né? Cheia de crenças e bloqueios limitantes? Ela cresce com uma identidade distorcida, ela não sabe quem ela cria uma personagem para se defender pelas situações que aconteceram com ela na infância. Então, ela cria uma personagem. Vocês estão ouvindo, gurias, ou é só. Vocês todas estão ouvindo? Porque ela falou que não está ouvindo. Gisele, boa noite. Vocês todas estão ouvindo? Sim, tá bom. Gisele, então é no teu. Entra e sai de novo, que daí volta o áudio. Às vezes isso acontece, tá? Ou vê se lá no cantinho do teu telefone, onde tem o ícone do volume, não tá mudo. Aí tu aperta em cima que ele volta o áudio, tá? E aí o que que acontece, gente? Aí me diz aqui se deu certo. Nós vamos formando crenças, identidades distorcidas, vamos crescendo, criando uma personagem para se defender, tá? Toda mulher, todo homem também cria essa personagem. Agora, se você cresceu com pais, né, dando palavras de afirmações, validação ao seu respeito, te dando amor e carinho e atenção suficiente, você cresce com crenças positivas. Não existe só crenças negativas, tá? Existem crenças positivas também. Então, depende da maneira que você cresceu, né? Como que você cresceu no meio de tudo isso?
Eu tenho que começar daí, gente, porque para ter uma autoestima definida, né? Essa autoestima ela é construída. A gente ouve muito hoje em dia, vou levantar minha autoestima, né? Vou lá no salão de cabeleireiro e vou levantar minha autoestima. Ok, vai levantar naquele momento, naquele dia, mas no outro dia talvez você já esteja de novo com baixa autoestima. Então não é sobre levantar a autoestima, e sim construir uma autoestima, tá? Então isso não se fala. Tem a Adriana, acho que ela não está aqui hoje, mas é alguém que está sempre comentando lá no grupo, que ela falou assim, Luana, eu ouvi coisas que eu nunca ouvi falar nas tuas lives. E é real, porque a gente ouve sobre autoestima superficial. E não é, é muito profundo. A maioria das mulheres que tem várias doenças emocionais tem baixo autoestima, tá? Então, autoestima, ela muda identidade, tá? Ela traz uma identidade distorcida. E vice-versa, a identidade distorcida faz a mulher ter uma baixa autoestima e a baixa autoestima adultera a identidade, tá? Isso é muito importante. As duas estão ligadas, então não tem como eu falar de autoestima sem falar de identidade e vice-versa, tá? O que que a baixa estima traz? Medo de fracasso. Geralmente, mulheres com baixa estima, tá? Elas têm medo de fracassar. Então, são aquelas mulheres que se escondem, são mulheres geralmente que desde lá da escola não gostavam de apresentar trabalho, não gostavam de que todo mundo olhasse em ela, não gostava de aparecer. Então, essa mulher ela tem medo de fracassar. Por que que a mulher hoje, talvez você, né, não conquiste lugares altos? Por que que talvez você não vá para o próximo nível hoje? Não consegue ir para o próximo nível? Começa e não termina, procrastina, sabe? Não tem segurança, porque você tem medo de fracassar, porque você tem baixa autoestima. Então, uma das características da mulher com baixa autoestima é medo de fracassar, tá? Ela fica na zona de conforto a vida inteira. Talvez vocês vão se identificar com isso e tá tudo bem. Não estou aqui julgando, estou aqui como uma mulher que passou por essas dores e eu sei exatamente como você se sente. Eu sei exatamente como é triste não ir para o próximo nível, ficar ali no mesmo lugar. Então, essas mulheres, né? Talvez você se sinta assim, na zona de conforto, começa e não termina. Ó, oi, Bruna, tudo bem? É, não faz por medo de errar, né? E se vai, ela até pode tentar, mas se erra, ela fica assim, nossa, parece que vai morrer porque ela errou, porque ela ficou decepcionada, sabe? E não pode ser assim, você não pode ter medo do fracasso. Todas as pessoas de sucesso hoje, né, que a gente conhece na atualidade, fracassaram um dia, tá? Muitas das pessoas já quebraram o seu negócio, já fracassaram, já tiveram suas expectativas frustradas. Então, assim, eu sou uma pessoa que não tenho medo do fracasso. Quem não me conhece, não conhece a minha história, ainda não sabe, mas eu vim para São Paulo, tá? Pela fé. Eu vinha para São Paulo faz 1 ano e 7 meses, na fé e na coragem. E eu falava assim, as pessoas diziam, nossa, Luana, tu é louca. E se não der certo os teus planos? E tu vai fazer isso, é perigoso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falava assim, eu prefiro tentar e dar errado, tá? E sair fora dos meus planos, mas eu prefiro ir lá e fazer do que passar uma vida inteira estagnada no mesmo lugar e nada de novo acontecer na minha vida. Ou eu ficar o resto da vida me arrependendo porque que eu não tentei. Então, isso é a primeira chave aí para vocês, tá, gurias? Não tenha medo do fracasso. Pelo contrário, tá? Vai, dá o primeiro passo, saiba que tu pode fracassar, mas pelo menos tu tentou. Isso é coragem, seja corajosa, seja ousada. Então, como é que se fala do, do, ai gente, me fugiu a palavra aqui. Como saber, né, que a mulher tem a baixa estima? Uma das várias, né, é o medo de fracasso. Segundo lugar, ansiedade.
medo do futuro, incerteza do futuro. A mulher com baixa estima tem medo, tem ansiedade, tá? Ela não sabe como que vai ser o futuro e aí ela fica ansiosa e aí chama outras coisas como depressão, compulsão alimentar e muitas outras coisas. Então, a mulher ansiosa tem baixa autoestima também, tá? Porque se tu tem uma autoestima, depois eu vou falar como que é a mulher que tem autoestima, tá? Mas a mulher que tem autoestima de rainha, ela é segura de si, ela é confiante, ela é ousada, tá? Ela não tem medo, a fé dela é maior do que os medos dela. Então, a ansiedade também é um dos maus aí que segue a mulher com baixa autoestima, tá? Ela apenas existe, ela apenas sobrevive, ela não vive uma vida extraordinária, porque ela tem ansiedade. Ela fica sempre lá no futuro. E eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês que, cara, quando eu ouvi, eu nunca mais esqueci. Passado, presente e futuro. Passado, você não pode jogar no mar do esquecimento. Você tem que ter ele ali, mas para lembrar para onde você não vai voltar mais, tá? Não ficar presa no passado e remoendo as coisas que aconteceram. O negócio é daqui, aqui e agora, né? O que tu vai poder fazer daqui para frente para mudar a tua situação? Passado é só para você espiar e saber para onde não voltar mais, tá? Mas ele tem que estar presente na gente, no nosso consciente. Presente é o aqui e o agora. Fazer agora para amanhã colher os frutos. Vive o agora, tá? Fica presente em tudo que tu tiver, na situação com a família, por exemplo, esteja lá, né, com a cabeça lá, com o coração lá. Pare de ficar pensando só no futuro. Então, o presente é o mais importante da nossa vida, tá? O presente é onde tu faz acontecer, é onde tu planta para depois colher. Então, tem que estar também muito presente no presente. Futuro é algo que você pode visitar, que você tem que imaginar, que tem que visualizar, mas tu não pode estar lá também. Tu não pode viver no futuro. Tu tem que viver no presente. No futuro é só para você espiar também, ir lá visualizar, imaginar, sonhar, mas volta aonde tu vai colher, onde que você tem que gastar o teu maior tempo é no teu presente, tá? Então guardem isso porque eu tenho certeza que vocês vão lembrar por muito tempo. Outra coisa aí, outro mal que a mulher de baixa autoestima tem é crença de capacidade. Eu não sou capaz, eu não sei fazer, eu não sou inteligente. Quando eu ia na escola, eu não conseguia aprender direito, me chamaram de burra, a professora me humilhou na frente dos outros, meus colegas riram quando eu fui apresentar algum trabalho, meus pais falavam que eu não ia ser ninguém, que eu era inútil, que eu não tinha serventia para nada. Gente, tudo isso que eu estou falando e muito mais cria uma crença chamada crença de capacidade. Você cresce achando que é incapaz de conquistar lugares altos, que você é incapaz de ocupar um lugar, né, maior. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, Luana, a Miriam, que está aqui, estudou comigo, a gente estudou junto. Gente, eu nunca fui uma boa aluna, tá? Nunca fui a CDF da escola. Pelo contrário, eu era a aluna que conversava dentro da sala de aula, que passava com as calças na mão, como dizia minha mãe, sabe? Eu passava porque a professora era boazinha e porque ela gostava de mim. Porque, gente, eu tinha uma dificuldade de prestar atenção na escola, tá? E isso, por algum tempo, criou uma crença de capacidade em mim. Por quê, gente? Meu português, até hoje, tá? Eu até tenho que ter umas aulinhas aí com uma professora. Tô falando aqui uma fraqueza minha e tá tudo certo, tá? Tô sendo vulnerável aqui para vocês e vocês têm que aprender a ser vulnerável também. Nós não precisamos ser perfeita, nós não precisamos ser a Mulher Maravilha, nós não precisamos ter os aplausos de ninguém. Quando você tem que ser vulnerável, seja. Eu tô sendo agora para vocês. Eu até hoje já melhorei muito, mas até alguns meses atrás, talvez um ano atrás, eu assassinava o português, gente. Por quê? Porque nas aulas de português eu estava lá viajando na maionese, tinha uma déficit de atenção e não aprendi direito. Mas o que que acontece? Eu cresci, né, com uma crença de incapacidade.
Eu tenho no meu coração de ser escritora há muito tempo, mas o que que vinha na minha mente? Não, para, tu não sabe escrever direito, tu assassina o português, capaz que tu vai ser. Gente, quando virou a chavinha na minha cabeça, tá? Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu entendi que era uma crença de incapacidade, que eu podia sim escrever um livro e muito mais. Para quem não sabe, tá? Eu acho que a maioria sabe, talvez. Eu lancei meu livro em dezembro agora do final do ano. E, gente, eu escrevi o livro todinho. E para quem não sabe também, agora eu sou uma colunista aqui do Jornal de São Paulo. Eu sou colunista do jornal Cidade em Alerta. Então, vocês vê que pequenas coisas roubam os nossos sonhos, roubam as nossas nossos objetivos. Então, nós temos que tirar tudo isso da nossa vida para poder romper, tá? Para poder alcançar lugares altos. Só para falar para vocês, tá? Quem acha que eu vim de uma família rica, quem acha que eu fiz faculdade, etc e tal, não. Eu vim de uma família humilde, uma família pobre, tá? E aprendi muito e dou valor ao meu dinheiro, mas eu tenho uma coisa e guarde o coração com isso que eu vou falar, tá? Mas uma família pobre não vai vir de mim. Eu não tô falando isso com arrogância, tô falando com maior amor, tá? Por quê? Porque a gente tem oportunidade de viver uma vida extraordinária, tá? E as limitações de lá da infância não podem continuar na nossa vida. Se eu tivesse com essa crença de incapacidade ainda, eu ainda não estaria realizando os sonhos que eu tenho. Então, todas nós somos capazes, tá? Existe uma força dentro de toda mulher que, quando é acessada, ela se torna imparável. Tá? Se você ainda não é imparável, se você ainda não acessou essa força, corre, porque nós estamos perdendo tempo de viver os melhores dias, os melhores anos da nossa vida. Mais um mal aí, né? Que persegue as mulheres. Deixa eu ver aqui. É falta de confiança em si e falta de confiança em Deus. Primeira coisa, falta de confiança em si. A mulher que tem baixa autoestima, ela é insegura, ela não tem confiança nela. Ela acha, né, entra muito crença de capacidade. Ela acha que não é capaz. Então, a mulher tem que ser segura, como eu falei lá no começo, segura de si, né? Não autossuficiente, tá? Autossuficiente não. Segura, ter autossegurança, ter segurança, ter, como é que se fala? Respeito, ter posicionamento, autoridade. Então, confiar em si. Eu digo que quando eu comecei a minha jornada, algumas pessoas acreditavam em mim, mas acreditavam naquela, né? Ah, né? Talvez vai dar, talvez não dá. Eu era a pessoa que mais acreditava em mim. Eu e Deus, né? Porque Deus acreditou em mim todo o tempo. Só que eu acreditava em mim. Eu acredito em mim. Então vocês também têm que ter isso no coração de vocês, acreditar em vocês mais do que tudo. Ah, fulano não me apoia, meu marido não me apoia, minha mãe não me apoia, ninguém me apoia, eu tô sozinha neste mundo, coitadinha de mim, eu sou uma vítima da sociedade. Para com isso. Você não é vítima, tá? Você não é uma coitadinha. Saia deste lugar, não ocupe mais esse lugar. Você não precisa do apoio de ninguém para conquistar as coisas na tua vida. A única pessoa que precisa te apoiar é Deus, tá? E Ele é um pai bom. Ele tá sempre nos apoiando. Ele é o que mais acredita em nós e ele é o que mais preocupa com a nossa felicidade. Então, para de ficar pensando, ai, que eu não tenho apoio de ninguém. Tu não precisa. O apoio que você precisa está em Deus. E você mesmo se apoiar, acreditar em você, tá? Eu quero falar algo aqui. Autossabotagem, tá? É muito forte também para mulher que tem baixa autoestima. Ela se autossabota todo momento. O que que o que acontece? A mulher se auto-sabota a todo momento, a mulher que tem baixa estima, tá? Eu estava falando essa semana sobre pessoas que são viciadas em recomeços. Ela tá indo muito bem, isso tanto. Ah, foi ontem, nem sei, tô perdida. Essa semana eu fiz tanta live. Por exemplo, quando a pessoa faz dieta ou academia, tá? Ou estuda.
ela começa muito bem. Passa um mês, passa 2 meses, ela vai indo, vai indo, vai indo, e aí chega aqui no topo e desiste. Ela é viciada em recomeço. Aí o que que ela faz? Ela vai de novo para baixo. Ela vai de novo desistindo de tudo que ela tem construído. Gente, nenhuma mulher que é viciada em recomeços consegue alcançar o sucesso, sabe? Procrastina demais, começa e não termina. Isso tudo tem algo por trás. Isso tudo é uma crença, tá? Se tu é a mulher que começou, e eu era assim, eu posso falar. Eu começava a academia, não durava 2 meses, parava. Começava a dieta, uma semana, parava, sabe? Eu nunca ia até chegar aos resultados que eu queria. E é isso que eu quero falar para vocês. Para ter resultado na vida de vocês, em todas as áreas, você tem que ter constância, você tem que ter objetivo, você tem que ter disposição, você tem que ter disciplina. A mulher, né, a rainha, para ser uma rainha, para ter uma autoestima de rainha, ela tem que ter disciplina, tá? Como assim, Luana? Agora eu vou entrar em outro assunto. Lembra no começo que eu falei? Autoestima não é sobre o quanto você se acha bonita, e sim o quanto você se trata bem, o quanto você estima você, o quanto que você dá valor para si mesmo, o quanto você se coloca em primeiro lugar e é protagonista da sua vida, tá? Isso é ter autoestima, não é se achar bonita, é se estimar, tá? Existe uma frase que fala assim: a gente só dá valor para aquilo que a gente vê valor. Se você não se coloca em primeiro lugar, se você não está cuidando da sua saúde, do seu corpo, da sua mente, do seu espiritual, você não se estima, tá? Você não tem amor próprio, e amor próprio é fundamental para uma mulher de sucesso, certo? Eu estava falando ali sobre construção de autoestima, né? Então, você tem que seguir isso tudo que eu falei, disciplina. Como assim, Luana? Ter disciplina, sabe? Entender que você é a prioridade na sua vida. Então, todos os dias você vai construindo essa autoestima. E eu vou falar mais à frente sobre isso. Eu vou dar 3 pilares aqui, se vocês quiserem notar, para uma mulher para construir uma autoestima, tá? Primeira é consciência. Saber o seu estado atual, tá? Como que eu estou, né? Como que está a minha autoestima? Tá baixa ou tá elevada demais? Depois eu vou falar sobre elevada demais. Como que está a minha autoestima? Como que está a minha autoimagem? Como eu me vejo na frente do espelho? Como que os outros me veem ao redor de mim? Você tem que saber, ter consciência do seu estado atual. Então, eu quero que vocês escrevem, né, em algum lugar no seu internet, está uma benção. Gente, eu quero que vocês escrevam no papel ou no celular de vocês consciência. Coloca assim, estado atual. Isso é um exercício para vocês, tá? Isso é um exercício de coach. Então, é muito valioso. Estado atual. Você vai escrever e vai ter consciência. Quando você escreve, você está dizendo para a tua mente, para o teu inconsciente, que você está sabendo o que está acontecendo na tua vida, tá? Escreva, estado atual. Como que eu estou hoje? Estou com baixa autoestima? Estou com autoestima elevada? Escreve aí. Como que você se sente? Como que você... Segunda, segunda segunda, segundo pilar, tá? Mudar, decisão e mudança, tá? Como assim, Luana? Primeira, consciência, onde eu estou, como eu estou, qual é o meu estado atual. Segundo, decisão. A gente só muda quando a gente decide. A gente só muda quando decide mudar, tá? Então, decida mudar, tenha uma ação. Não adianta você desejar mudar e nunca ter ação. Eu digo sempre que os teus resultados, que aquilo que tanto você quer, tá na decisão que você não toma. Para de procrastinar, sabe? Toma a decisão que você precisa tomar para você ter uma vida melhor, para ter um bem-estar, para ter um amor próprio. Ah, Luana, eu perco muito tempo com os outros. Eu digo sim para todo mundo.
e digo não para mim. Eu sou a mulher, tenho a síndrome da mulher boazinha, sou boa para todo mundo, menos para mim. Ah, Luana, eu compro roupa para todo mundo dentro de casa, eu faço tudo para todo mundo, mas eu sou a última a comprar roupa para mim, eu sou a última a me cuidar. Eu não tenho tempo de olhar uma televisão, porque eu estou sempre fazendo tudo para os meus filhos e para o meu marido. Gente, pelo amor de Deus, você não está sendo a protagonista da tua história. E a nossa vida passa tão rápido para a gente apenas sobreviver, passa